Efésios capítulo 4, 12 a 16. Vamos ler? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Palavra de Deus. O Senhor seja conosco. Tomem assento. Glória a Deus. Estamos falando neste seminário, desta feita, sobre o tema A Igreja que o Mundo Precisa. O mundo está precisando de uma igreja séria, convertida, nascida de novo, que tenha testemunho de vida, um povo seu exclusivo, um povo de Deus, sacerdócio real, geração eleita, nação santa. A igreja do Senhor, ela realmente faz a diferença na terra, ela tempera essa terra porque ela é sal, e ela ilumina essa terra porque ela é luz no Senhor. E nós precisamos entender que o que faz essa igreja ser sal e luz é o testemunho de vida, é a sua conduta de vida, é a sua maneira de viver. E é sério o que a Bíblia diz, meus irmãos, porque tanta coisa acontecendo hoje, tantas palavras, misturadas, parece que a graça é tão graça, que não precisa de ninguém ser fiel mais, porque a graça assume a responsabilidade de salvar até aquele que não muda de vida, e não é assim. A graça de Deus se há manifestado a todos os homens, mas para que estes homens transformados pelas boas obras revelem Jesus Cristo. A graça traz consigo o de modo nenhum, do capítulo 6 e o versículo 1 e 2 da carta aos Romanos. Por causa da graça haveremos de pecar? De modo nenhum. A graça traz o mandamento de 1 de João 2,1, filhinhos, não pequeis. Nós temos que entender que a igreja, ela tem o dever, a responsabilidade, não de dizer que ela é cristã, mas de mostrar que ela é cristã. O nosso maior evangelho é lido, não é pregado, e ele é lido através do testemunho de vida de cada um. É fácil? Não, mas é o certo. Por isso, não vai faltar força de Deus para nós lutarmos contra nós mesmos, negar a nós mesmos e seguir as pisadas do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Em 1517, 31 de outubro, o nosso irmão Martinho Lutero crava as 95 teses na porta da igreja no castelo de em Westminster, como é que é lá? E ele traz uma revelação que a igreja, ela precisa conhecer o seu caminho pela palavra e não pela tradição. A igreja, meus irmãos, se fosse por tradições, a igreja teria uma cara em cada tempo. Mas a igreja, ela não vive tradições, ela vive a palavra.
A doutrina é a palavra, não é o que o homem traz. Imagina se cada vez um líder trouxesse uma nova forma de viver. Não, essa palavra não passa. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse o Senhor em 24:35 de Mateus. E ele, o Senhor, é o mesmo. É por isso que a palavra não muda, porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. 3:6, 7 ali de Malaquias, o próprio Deus diz: eu sou Deus e não mudo. Ele é esse Deus. E se nós queremos o céu, vamos nos render a Ele e a sua vontade. Será que se eu pedir para passar o banner, vai passar? Vai, não vai? Glória a Deus. E aí, irmãos, nós temos uns banners que até eu peguei com o pastor Ernesto e repostei também no Instagram, no meu Face, do lado do pastor Lindomar, porque eu tenho dois. Tem a página Pastor Lindomar Silva e tenho o perfil normal Lindomar Silva. O que eu mais movimento é Lindomar Silva. E às vezes tem lá que já passou do limite, dos 5.000, e aí tem gente pedindo amizade. De vez em quando eu vou lá e faço uma varredura, porque tem gente que já parou, que já não sei o que, não é? E aceita os outros, mas tem hora que não dá, aí você pega e curte ali, que você participa do mesmo jeito. E aí nós temos, já saiu de novo, glória a Deus. E nós vamos entender algumas coisas hoje, irmãos, entendendo um pouco mais sobre a igreja que o Senhor quer dar ao mundo. Porque nós somos um presente para o mundo. Assim como Jesus Cristo foi um presente para a humanidade. A sua igreja é um presente para a humanidade. Porque a sua igreja é o corpo de Cristo. A sua igreja tem a mensagem de Cristo. A sua igreja, ela tem a mente de Cristo, o caráter de Cristo. Ela é cristã, ela é um Cristo pequeno. E nós temos que assumir essa responsabilidade. E quando nós olhamos para essa igreja, em relação a si mesma, ela existe por alguns propósitos, por causa desse mundo e porque Deus quer ganhar esse mundo. Então a igreja, ela tem alguns propósitos desse ponto de vista que nós estamos falando, ok? E qual que é um desses propósitos? Ela existe para treinar os crentes. Nós temos que fazer dos crentes discípulos, ganhadores de almas. Tem gente que tem uma mentalidade morta, dizendo, é o pastor que ganha alma. Não é o pastor que ganha alma, embora eu concorde que ele deva ganhar. Mas o pastor não ganha ovelha, ele administra ovelhas, ele cura ovelhas, ele dirige ovelhas. Ovelhas geram ovelhas. E nós temos que entender isso. Lutero proclamou o sacerdócio de todos os crentes. Ele entendeu, quando nós falamos Lutero, não tem idolatria, porque o povo começa a inventar tanta coisa, né? Vocês não idolatram Paulo? E teve um doutor em teologia, mestre doutor em teologia, muito conhecido, que diz, nós simpatizamos e seguimos Ellen G. White, porque ela é isso, ela é profetisa, não sei o quê. Os evangélicos falam de nós, mas eles também seguem Paulo. Gente, que comparação mais esdrúxula. Porque nós não seguimos Paulo, é os escritos que Deus usou Paulo. Agora, Ellen Golden White, está aqui na Bíblia. Aí começa a inventar uma coisa em cima da outra e criminalizar quem está fazendo a coisa certa. Não, nós seguimos a palavra. O próprio Paulo falou, se aparecer outro, com outro evangelho que não seja este,
ainda que seja eu ou anjos, seja considerado amaldiçoado, porque esse evangelho já é esse aí, pronto. Aí vai pegar uma desculpa dessa, um camarada que é doutor. E por que o senhor fala isso abertamente? Porque ele também falou abertamente. E tem muita gente se enganando por aí. Tem muita gente seguindo escritores mundanos, às vezes desviados da verdade, mas não seguem as escrituras. O melhor escritor que você tem que seguir é Deus, que revelou a sua palavra através de homens. Procure entender isso de uma maneira bem pura, ok? Então, meus irmãos, vamos analisar esses banners da reforma. Por que lembrar da reforma? Primeiro, ao contrário do que muitos pensam, a reforma não foi uma ruptura com a tradição. Também não foram doutrinas novas estabelecidas. A reforma se caracteriza principalmente pelo retorno às Escrituras. Então não tem a ver com Lutero em si, mas o que ele fez trazendo a verdade. Tem muita gente falando coisa bonita, mas essas coisas bonitas não são a verdade. Então nós seguimos a verdade por causa da verdade. Também, por isso é perigoso achar que a reforma foi apenas um marco do passado, sem conexão com nossas cenas contemporâneas. Sua mensagem continua necessária em nossos dias. Por exemplo, a reforma resgatou fortemente o conceito de pecado. Romanos 3, 10 a 23. Todos pecaram. Parece que a forma de pregar o evangelho hoje, o evangelho de hoje que está fora da palavra, se é pregado mais pelo Deus que suporta tudo do que o crente que tem que suportar a aprovação, do que o crente que tem que suportar a mudança e tem que trabalhar ela. E não é assim. Jesus Cristo veio porque eu sou pecador nesse mundo perdido, e Ele quis me salvar. E a mensagem da cruz que o próprio Jesus falou, não foi um filósofo, não foi um doutor em teologia do nosso tempo, não. O próprio Cristo, em Lucas 24, disse: ide anunciai o arrependimento. Por que arrependimento? Porque está em pecado. E deve confessar e deixar. E assumir a nova vida em Cristo Jesus. Mas hoje muitos estão se acostumando a ouvir que todas as ações são legítimas, que pecado é um conceito relativo e ultrapassado, que o que importa é a felicidade pessoal. Não é isso? Meus irmãos, o pecado continua sendo a desgraça da humanidade. Foi ele, os pecados que mataram Jesus, nossos pecados. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Então Jesus veio para ser moído pelos pecados. E ele trabalhou a nossa salvação nesse Calvário. Então o que eu faço? Eu tenho que assumir que sou pecador, que eu vivo na prática desse pecado e eu sou uma pessoa que peca, mas que agora eu quero que Jesus domine a minha vida, que o Senhor me perdoe, que o Senhor me lave dos meus pecados, e que Ele me faça uma nova criatura. Abra aí 2 Coríntios capítulo 5, o que acontece quando eu faço isto? Capítulo 5, versículo 15. Abre a boca aí, pastor Marcelo.
e leia. Por enquanto. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para Espera aí. Ele morreu? Então a salvação é para todos. Mas aí tem as imposições para que aqueles que vivem não vivam mais para... Eu não posso continuar. Não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, nós temos que, se nós confessamos Jesus arrependido dos pecados, não vivo mais para mim, eu vivo para Ele. E o versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É a palavra de Deus. Então, o problema nosso neste tempo é querer viver para nós, agradar a nós, e nós nunca enfrentamos um tempo de tantos problemas de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico e diversas síndromes. Isso dentro das igrejas. Os camaradas estão dizendo que são livres, mas está com problema de adultério, está no quarto casamento, não consegue suportar os irmãos, odeia a igreja, mas faz parte da igreja. Eu sou crente apesar da igreja. Você é crente apesar de você. Porque quem não presta aqui é eu. Mas Ele me escolheu, me lavou, me remiu, me transformou, e agora eu tenho que viver para a glória dEle. Mas nós somos muito mais apontadores, muito mais acusadores, e esse é o papel do diabo, do que pessoas que olham para si para mudar. E nós lembremos que quando nós chegamos para Jesus com o primeiro amor, nós chegamos com vergonha de quem somos, querendo mudar. E o tempo vai passando e a gente começa a pensar que não tem erro e começa a acusar os outros e dizer que eu vou sair da igreja por causa disso, porque essa igreja não sei o quê, não tem igreja que presta. Quando você disser que não tem igreja que presta, é porque você já está perdido. Nós temos que estar na igreja por causa do Cristo da igreja, por causa do amor desse Cristo, da tolerância deste Cristo, da misericórdia deste Cristo, e tendo o mesmo sentimento dele, amar os irmãos e suportar os irmãos. Ou não é assim? Pastor, mas a coisa hoje está feia desde a época de Jesus, meu irmão. Jesus tinha uma igreja com 12 crentes, sim ou não? 12 escolhidos. Vamos analisar a vida dos 12. 2 queria ter a primazia. Aí ele chega para a mãe, meus filhos, você vai chegar lá e vai falar para ele assim, eu vou falar, nós vamos ajudar e a coisa vai ficar boa. Então tá, Jesus, quando o senhor tiver alguém lá, senta um desses meus filhos à sua direita e o outro filho à esquerda. Cercou Jesus. Eles queriam ter a primazia, e Jesus olhou e falou: no meu reino, o menor é que é o maior. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. No meu reino, se não for como uma criança, que naquela hora ele pega uma criança e põe. Se não for como uma criança, não entra no meu reino. Na igreja de Jesus, 2 queriam primazia, o outro negou Jesus, o Senhor da razão, até então, não vai para a cruz não, porque, para trás de mim, Satanás. Olha o que Jesus falou para um dos membros da igreja, ele era o pastor da igreja, sim ou não? Para trás de mim, Satanás, você está me servindo de escândalo, e esse vai negar Jesus lá na frente, dizendo que morria por ele, vai negar lá na frente. Aí tem um que chega diante da aldeia dos samaritanos, o João, e diz: Jesus, o senhor quer que nós oremos a oração do Elias e manda fogo nesse povo e queima tudo? O outro.
Aí tem um lá que vai vender Jesus por 30 peças de prata. E quem é esse? O amigo íntimo. Salmo 52, 12 a 14. Essa é a igreja. Então, peraí, então esse pastor não é bom. Esse pastor não doutrina essa igreja, não. Esse pastor não está vendo isso, não. Está vendo tudo, mas está querendo mudar todos. E ele quer mudar a todos, e tanto é que um nega, mas depois conserta. O que vende suicida porque não quis saber, usou de remorso e não de arrependimento. Mas esse que queria matar o samaritano se torna o discípulo do amor. E esses que queriam estar um ao lado do outro, morre por Cristo. Então, meu irmão, não fique aqui pensando nos outros, fique pensando em você e como você está diante desse Deus. Ele quer te mudar, e enquanto Ele puder investir na sua vida para te mudar, Ele vai investir e vai querer te mudar. Essa é a igreja que o mundo precisa, uma igreja que sabe comportar entre si. Sim ou não? Gostou? Quem achou ruim? Ai, povo bom. A reforma também pregou a doutrina da justificação somente pela fé. Gálatas 3, 10 a 14. Para os romanos, se você tiver fé e fizer boas obras, será salvo. Para os protestantes, você é salvo gratuitamente pela fé para as boas obras. E esse conceito também tem sido esquecido, o tratando como um ponto secundário. Não, eu já tenho a graça e estou salvo. Mostra que você é salvo pelas tuas obras. Graça sozinha, do ponto de vista humano, nada a ver. Graça de Deus, do ponto de vista do céu, tudo a ver. Se essa graça está na sua vida, eu sei que está, eu saberei que está pelas suas obras. E é por aí, pronto. Está andando odiando o dia todo? Está andando com mágoa de todo mundo o dia todo? Eu não acredito que essa graça esteja aí conforme poderia estar. Porque a graça veio para isso, para salvar nós de nós mesmos. O primeiro problema meu não é o diabo, sou eu. Os meus conceitos, preconceitos, a minha maneira de ser, o problema sou eu. E a graça veio me salvar de mim mesmo. Paulo disse, 1 Coríntios 15, 10, vamos lá? 15, 10, 1 aos Coríntios. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Mas essa graça me faz trabalhar. Vamos lá, Tito 2:11. Essa graça me faz trabalhar. Se não se tornar vã na minha vida. Então tem como eu receber a graça e não fazer nada, e ela morrer em mim. Mas tem como a graça vir para mim, eu movimentar nela e fazer mais do que os outros. Mas não eu, a graça que está na minha vida. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. O que a graça ensina? Renunciar. Então não vem me dizer que a graça te salvou se você não renunciou, se não tem obras. Obra não salva, pastor. E quem disse que salva? Salvador é Jesus. Mas se Ele te salvou e tem graça aí, tem obra também aí. Vamos para Efésios 2:10? Abra lá, Efésios 2:10.
2:8, primeiro, e depois o versículo 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Primeira coisa, pela graça sois, mas por meio da fé. Tem que crer, tem que receber, tem uma resposta nossa. E o 10? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A graça, quando ela está em mim, eu fui salvo, as boas obras seguem. Aleluia. Então entenda, e queridos irmãos, uma coisa é eu frequentar a igreja, outra coisa é ser igreja. Toda vez que eu começo a dar desculpas para o meu pecado, para as minhas quedas, eu estou dizendo a graça é fraca. Toda vez que o ciclo do pecado continua, eu estou dizendo a graça é fraca. E deixa eu te falar uma coisa, ninguém é forte. Nenhum de nós somos super-heróis, não existe isso. Mas a graça veio. E ela me torna liberto. Ela não é fraca, ela é forte. Ela é forte. Outra coisa da reforma, resgatou o conceito da autoridade vital da palavra de Deus. 2 de Pedro, versículo 1, 16 a 21. Mas ultimamente temos visto muitos pseudo-intelectuais questionando a doutrina que coloca a Bíblia como um livro inspirado e livre de erros. A suficiência da palavra tem sido substituída por novas revelações. E é verdade ou não? Vai para a internet. Não, não vai lá não, pelo amor de Deus, para isso. Espírito de confusão, espírito de engano, em nome do amor desviando pessoas, em nome do amor tirando pessoas da igreja. Irmãos, que coisa gostosa estar na igreja. Só que isso é gostoso enquanto você tem vida. Se você começar a dar lugar a esse espírito, daqui a um pouco você não tem prazer mais na casa de Deus. O lugar que você era livre, abençoado, e dava glória, e falava em mistério, e Deus falava contigo, passa a ser o pior lugar para você. Porque você vai perdendo a graça nos une, a graça nos fortalece, a graça nos aviva, a graça abre os nossos olhos, a graça abre os nossos ouvidos, a graça nos dá discernimento. Se perder a graça, perde a graça. Cuidado, meu irmão, em nome de Jesus. A reforma descobriu na palavra a doutrina do sacerdócio individual do crente. Hebreus 10, 19 a 21. O que foi a grande responsável pelo estudo pessoal aprofundado das Escrituras. Mas a igreja contemporânea, em grande parte, parece possuir uma preguiça mental para o século. Nós todos somos sacerdócio real. Nós trabalhamos para esse reino em todo o tempo. Nós somos funcionários deste reino. Todos nós somos missionários. Lembra da palavra? Se você não é um missionário, é um campo missionário. Toda pessoa que aceita Jesus de verdade e tem uma experiência com Ele, quer anunciar Ele para o mundo inteiro. É natural. A mulher samaritana de João 4, ela vem ironizando Jesus, daqui um pouco ela bebe da água. Ela vai meio-dia escondendo das sociedades, ela se marginalizando, mas ela precisa de água, ela vai lá. Mas ela tem um encontro com Jesus, ela deixa o cântaro para trás e sai anunciando que achou Jesus Cristo quando ela bebe da água. Assim acontece conosco, quando há um verdadeiro encontro com o Senhor, a gente levanta e quer dizer que achou Jesus, que encontrou o Salvador. Sim ou não? Isso é uma coisa que acontece naturalmente no mundo espiritual. E aí, a reforma também apresentou de forma clara o conceito da soberania de Deus. Salmo 24. Do Senhor é a terra, sua plenitude, seus moradores, tudo em ela aí vai.
Hoje esta mensagem continua sendo necessária, pois o homem e não Deus continua sendo o centro das atenções. A pregação do camarada das luzes lá. Você é o centro da atenção de Deus. Tudo aconteceu por causa de você. Ainda que você peque, não te separa de Deus. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Isaías 49 a 59 diz assim: os ouvidos do Senhor não estão agravados e nem a sua mão está encolhida para que não possa salvar, nem os ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Aí o cara prega 59, e o cara prega dizendo nada vai separar por causa de Romanos 8, mas Romanos 8, Paulo está dizendo, quem nos separará do amor de Cristo? Quer dizer, aquilo que vem dele para nós, nem anjo, nem principado, nem potestade, mas que vai de nós para ele, o pecado. Tem que entender as coisas. Aí o cara fala, aí o outro faz um hino que é bonito, que ajudou muito, irmãos, mas tem uma mentira lá. O pecado nunca vai. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. É tudo que o pecado faz. Estava no meio de nós, mas agora não está mais. Tire esse do meio de nós, porque ele pecou, para ver se salva no último dia. Por quê? Porque o pecado agora tirou a marca de Jesus da vida dele. Hebreus 6, uma vez iluminados e profana, e pisa o sangue, serão cortados. Hebreus 10, 25 a seguir. Então, muitas pregações são bonitas, mas não são bíblicas. O amor de Deus realmente é perfeito, mas tem que ter resposta. A humanidade não está salva, por isso ide por todo o mundo. Pregue o meu evangelho. Entende ou não? E a reforma veio trazer muita coisa que estava obscura e hoje ainda está. A natureza humana continua a mesma, submersa em pecado. Os problemas em situações tendem a se repetir até no seio da igreja. O Deus da reforma fala ao mundo hoje com a mesma mensagem eterna, até que a redenção em nós se conclua. Continuemos em constante reforma. É isso que nós temos que entender. Nós temos que continuar em constante reforma, até que entremos para a eternidade. Reforma, cuidado. A gente sabe quando está pecando, a gente sabe quando está errado. Não negocie com o pecado, pelo amor de Deus, não negocie com o erro, não compactue com o erro. É a sua falência. Perde ou não perde o sentido? Quem aqui já passou por isso? Perde ou não perde o sentido? Perde a força, perde o motivo. Mas Deus me fez assim. Não, Deus não te fez assim. O modelo que Deus nos fez foi lá em Adão, o primeiro homem, perfeito e com capacidade de não errar. Nós às vezes fazemos a mesma coisa, vamos e cometemos o erro. Entenda, Deus veio na pessoa de Jesus Cristo e mostrou a nós o homem que deveremos ser, a mulher que você deve ser na maneira de conduta. E ele voltou para o céu e disse: vou enviar a graça para você ser dessa forma. Jesus veio porque estávamos errados, e ele agora mostra o caminho certo. E o que Deus quer fazer não é nos dar um carrão, uma casona, ainda que Ele possa fazer isso e faz por sua misericórdia em algumas situações, mas o que Ele veio dar a nós é uma nova natureza, um novo caráter, uma nova maneira de viver. E nós temos que lutar por isso todos os dias. Negue-se a si mesmo é para todos os dias. Cada dia, cada momento.
Ah, mas isso é muito peso. Peso para quem não quer mudar. Para quem quer mudar, cada mudança é comemorada. Consegui, aleluia, e vou melhorar mais, eu vou melhorar mais, eu vou melhorar mais. Sempre que você amar, você vai querer mudar por aquele objeto que você ama, né? Eu lembro de algumas situações de namoro solteiro com a minha amada. E aí até uso um exemplo, não que eu não gosto, mas exemplo de outros casais. Quando você quer conquistar a noiva, você chega para a noiva assim, você não gosta de quiabo? Eu gosto, sou caipira, gosto de quiabo, gosto de chuchu, apesar que ele não tem gosto de nada, gosto de piqui, gueroba, eu gosto de frango caipira, angu, jiló, gosto tudo. Não, Coca-Cola eu odeio. E aí, meus irmãos, aquela amada chega para você, você está chegando agora, você não gosta de quiabo, e nem jiló, vamos pôr mal o jilózinho no meio, né? Não gosta de quiabo nem jiló. Aí você chega e ela te convidou para jantar, o lencinho, o paninho está de cassinha, ela chega, oi meu amor, você chegou, que bom, eu fiz jiló e gueroba para nós, jiló e quiabo para nós. Aí o cara olha assim, você gosta? Ele, muito, muito. Você quer que eu sirva? Não, deixa que eu sirvo, que eu vou lá pôr. Aí você põe lá os apetrechos lá. Aí ela fala, mas você pôs tão pouquinho, eu estou de regime, não como tanto. Mas o que eu quero dizer é, quando você ama, você não quer contrariar. Você faz de tudo para falar a palavra certa, da maneira certa, para não prejudicar. E o problema nosso é que a gente muitas vezes esquece do exercício do amor e coloca a nossa ignorância e arrogância em exercício. Quando você amar a Deus de todo o coração, você vai querer desistir de tudo aquilo que Ele não gosta. Por isso que um dos maiores mandamentos é amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você vai desistir de muita coisa porque Deus não aprova, e vai desistir de outras porque o seu irmão não aprova. Por isso que Paulo ensina no capítulo 14 de Romanos, a carta aos Romanos, dizendo, olha, se o teu irmão se você come carne e o teu irmão escandaliza, não coma carne. O seu irmão vale mais que a carne. O seu irmão vale mais. Jesus morreu pelo seu irmão. Nós temos que voltar a ter esse amor em nós temos que voltar a ser esse tipo de igreja. O meu marido está contrariado comigo, eu quero ajudar ele, eu quero que ele não fique mais contrariado. A minha esposa está contrariada comigo, eu quero que ela não contrarie comigo, mas eu quero fazer o que é certo. Nós temos que voltar a amar, não para cobrar, mas para doar de nós para o outro. É assim ou não, meus irmãos? Como que é o amor de Jesus? É dele para nós. E como devemos amar? De nós para o outro, de nós para Deus, de nós para o outro. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele nivela conosco e coloca Deus sobre tudo. Amém? Você quer o melhor para você? Então queira para o outro. Ame o outro, honre o outro, respeite o outro. Mas veja bem, respeitar vivendo a palavra. A gente não respeita sendo conivente com o erro, é desrespeito. Entenda essas coisas, porque hoje a doutrina, principalmente ocidental, parece que mistura tudo. Respeitar é nunca dizer não. Deus não diz não para nós? Sim ou não? Muitas vezes. Então, não é desrespeito dizer não, é desrespeito dizer não se for algo injusto. Mas se for justo, é respeito. Então vamos lá, está gostando do estudo? Precisamos então de uma nova reforma para devolver aos leigos a função de ministros de reconciliação.
Nós temos que levar esse mundo a reconciliar-se com Deus, e essa é a nossa missão. O que eu disse? Não, fala igual crente ungido. 1, 2, 3. Nós temos que levar esse mundo a reconciliar-se com Deus, e esta é a nossa missão. O Senhor Jesus veio e derrubou o muro de inimizade. O Senhor Jesus veio e já santificou todo mundo. E agora nós temos que anunciar que foram santificados, que foram purificados. Como assim, pastor? Estou falando do ponto de vista da obra do Calvário. Pedro vê os animais, e a voz ele ouve, mata e come. Ele disse, não coloco coisa impura, porque os animais eram impuros, e ele, como judeu, não coloco coisas impuras no meu lábio, nos meus lábios, na minha boca. E aí a voz diz assim, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Deus já purificou o mundo pelo sacrifício da cruz. Eles precisam descobrir isso e se lavar no sangue de Jesus e alcançar a reconciliação. Nós temos que ter amor suficiente para isso, prazer suficiente para isso, e também responsabilidade suficiente. Escute isto: o crescimento espantoso da igreja na Coreia, no caso a Coreia do Sul, se deve ao treinamento dos leigos para testemunharem. Nós temos que aprender, irmão, tem muito mais fofoqueiro do que testemunha. Tem muito mais gente para falar mal, para acusar, para apontar, do que para testemunhar. Que igreja é essa? Do arrebatamento? Não, nós temos que ter zelo das coisas do Senhor, zelo da igreja de Deus. Jesus olhou para o templo, pegou uma azorrague, virou a mesa dos cambistas e disse, o zelo da tua casa me consome. Nós temos que aprender a nos voltar para o que é certo, nos voltar. Você que gosta de acusar os outros, ficar apontando o dedo e achando defeito, comece a acusar você e achar os seus defeitos. A coisa vai mudar. Sabia disso? Muda bastante. Sabe quando você quer ser aceito num meio, e você sabe que é bom para você, e que ali você vai ter lucro, você chega agradando todo mundo, sim ou não? Ei, tudo bem, como vai? Olá. Resposta politicamente correta, e tudo vai, porque você quer ser aceito. Parece que a gente não está querendo ser aceito. Porque quando a gente quer ser aceito, a gente trata bem. Eu quero ser aceito. A igreja de Deus não é apenas uma multidão, mas um corpo bem coordenado, onde cada um exerce sua função e cresce em maturidade. Tudo isso está no texto que lemos de Efésios 4, 16 a 21. A igreja existe para nutrir e treinar os crentes. Este é o ponto central da doutrina que Calvino, na sua época, trouxe sobre a igreja. Por isso, ficar fora da comunhão da igreja é como entregar uma pessoa a Satanás. Por isso que Paulo falou assim, eu entreguei a Satanás, ou seja, expulsou da igreja. E essa é a penalidade mais terrível. Os irmãos estão saindo da igreja por si só. Aqui não, irmãos, eu estou falando em contexto geral. A igreja, graças a Deus, está bem, e glória a Deus por isso. Mas estou falando em contexto geral. Quantas pessoas abandonam? O êxodo, eu escrevi lá no meu Facebook, no Lindomar Silva, sobre o êxodo. Tanta gente deixando a igreja, as igrejas. Querido, Paulo falou assim, eu vou entregar um cabra para Satanás. E que jeito você vai fazer isso, Paulo? Tirando da igreja. E as próprias pessoas estão fazendo isso. Falta culto assim, do jeito que quer. Vem no culto o dia que quer. Se tiver bem, vem. Se não tiver bem, não vem. Cuidado, meu irmão. Eu estou falando para você que sabe o que é fé e que já tem a experiência de nascer de novo. Você sabe o quanto a gente alimenta na casa de Deus.
Escute uma coisa e eu quero que você repita quando eu silenciar aqui. A comunhão da igreja nos protege. Meus irmãos, veja lá nos grupos. Meus irmãos, eu estou com um problema. Vocês podem orar por mim? Estamos orando, estamos orando, estamos orando, estamos orando, estamos orando, estamos orando. Já viu quando a pessoa ela tem comunhão na igreja? Você faz um chá de panela, o povo traz até garfo. Vem todo mundo. Chá de panela de quem? Fulano de tal. Aí a pessoa não tem comunhão, não faz isso, aí faz um chá de panela, vem 2, 3 pessoas e fala, essa igreja me odeia, não é você que não participa. A comunhão nos protege. O pastor está aqui, né? Eu gosto de orar por cada um e tal. Aí o pastor está aqui, aí ele fecha os olhos, Senhor, abençoa o Clóvis, meu Deus, abençoa Edilson. Porque fica tudo na mente do pastor, aí você não aparece no culto, não vai aparecer também na lembrança. A comunhão nos protege. Todos que se afastam se enfraquecem na fé. Verdade ou mentira? Então, o maior interessado em seu afastamento, ou no afastamento de qualquer um, é o diabo. O maior interessado que você falte culto, assim, do jeito que você quiser, é o Satanás. Irmão, vamos lá, recentemente, domingo, Deus renovou nós. E quem faltou? Domingo de manhã, Deus falou conosco. E quem faltou? Nós comemos terça-feira, quinta-feira, sexta de tarde, domingo de manhã e domingo à noite. Quando chega segunda-feira está forte. Deus falou conosco, Deus nos deu direções, Deus nos renovou, e nós chegamos segunda-feira, oh, glória a Deus, semana abençoada. Agora falta uma semana da igreja para você ver. Que dia que você amanhece a segunda-feira? Cheio de fé, ou cheio de falta de sentido? Não dê lugar para o diabo mais não, meu irmão. Acorda, em nome de Jesus, levanta a sua vida, levanta a sua família, levanta a sua fé. Nós temos um alvo principal, chegar no céu. Deus deu pastores à igreja como mestres. 4:11 de Efésios. A Bíblia como conteúdo de ensino. 2 Timóteo 3:16, 17, entre outras tantas passagens. É um modelo excelente como método de ensino. Deus nos deu um modelo. Vamos ler pelo menos Colossenses 1, 28 e 29? Aos Colossenses, capítulo 1, 28 e 29. Abra aí, por favor. Glória a Deus. Está gostando? Qual que é o modelo? A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Como que todo homem se torna perfeito? Quando ele colocar-se, estiver e manter-se em Jesus Cristo. Ele é o modelo por excelência. Tem gente que diz, e eu falo isso algumas vezes, ah, mas o pastor quer que a gente seja igual a ele. Ah, não, porque não, eu não quero que você seja igual a eu quero que você seja igual a Jesus. O padrão é mais excelente, porque eu estou lutando para ser igual a ele também. E esse é o nosso dever diário. Você é crente? Você é crente? E cristão? Você é cristão? Se eu ler o seu Facebook,
seu Instagram, eu vou descobrir que você é cristão? E se eu descobrir que você é cristão, eu vou descobrir que você é um cristão revoltado, magoado, ou um cristão ungido e cheio do Espírito Santo? Pouca gente agora, ué. Não entendi. Eu não entendi, ué. As fotos que estão lá revelam uma cristã moderada? Um cristão moderado? Deus exagerou na sua criação. Quem que você gosta de mais mostrar no seu Facebook? Você ou Jesus? Não, deixa eu ver. Não adianta responder. Eu quero ir lá ver. Nessa noite eu não vou nem dormir, que eu vou entrar nos Facebook de todo mundo. Aí eu já vou dar o código. Se eu colocar um A maiúsculo, eu ponho aprovado. Se eu pôr um D maiúsculo, depois nós fala. Porque, irmãos, o Facebook fala do que está cheio o coração, não é a boca mais. Pelas suas postagens, saberei quem tu és. O silêncio. Então, meus irmãos, é bíblico que nós temos que nos tornar como Cristo? Sim ou não? Nós temos que seguir as pisadas dele? Temos que ter o caráter dele? A mente dele? E o que nós estamos fazendo diariamente para que isso seja em nós? Você está construindo ou destruindo uma carreira proposta? É isso que a gente tem que meditar, porque o mundo está clamando por uma igreja que aponte o verdadeiro Deus. E para o mundo, o verdadeiro Deus não é primeiro da Bíblia. Escute isso, não é heresia, não. Para o mundo, o verdadeiro Deus não é o da Bíblia, é o Deus que age. Então, se vier do budismo, se vier de Zoroastro, se vier de Confúcio, se vier lá do Siddhartha Gautama, eles querem um Deus que funciona. E a Bíblia diz, olha, vamos lá, 5 de Mateus, o que a Bíblia diz? Evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 5, abram lá, tchan, 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 5, (13) a seguir. Pastor, eu não consigo nada desse negócio aí. Vai orar e buscar o Senhor, porque Ele traz graça. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Tem muita gente que está sendo ridicularizada, igual Sansão lá no templo dos filisteus, porque é insípido. Não tempera, não faz diferença, e tem que fazer diferença, tem que temperar. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. E aí ele faz a comparação do que ele está dizendo. Assim, o grego não tem sombra de variação, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. O mundo tem que ver Cristo em nós pelas nossas boas obras.
A luz acende na casa é pelas boas obras, não é você pegar uma luz e colocar no lugar certo, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que assim como você coloca uma luz no lugar certo e a casa brilha, quando você tem boas obras e revela Jesus em você, toda a casa será iluminada, porque você é a luz em Cristo. Amém? Nós vamos guardar essa palavra, meus irmãos. Nós vamos lutar para viver essa palavra. Quem vai lutar para viver essa palavra? Levante a sua mão e eu ministro em nome de Jesus graça. Venha graça sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida do internauta, para que isso aconteça conforme a palavra, em nome de Jesus. Quem recebe, aplauda o Senhor Jesus, dê glória ao nome dele. Há, porém, meus irmãos, alguns exemplos distorcidos do que é a igreja. Quais sejam? Por exemplo, a igreja creche. Qual que é? A igreja creche de criança. A igreja é a igreja onde os crentes são bebês, crianças espirituais que não demonstram maturidade. Uma criança é instável. Uma igreja é centrada em si mesma. Uma igreja que é centrada em si mesma. Uma igreja que tem uma compreensão limitada. Uma igreja que depende dos outros para cuidar de si mesma. Muitos de nós, crentes, meus irmãos, estamos nesse nível espiritual. Uma coisa é a Bíblia dizer que nós temos que ser como criança, no sentido da pureza, da humildade, da submissão e tal. Outra coisa é ser criança com aquilo que devemos ser adultos. Capítulo 3 de 1 aos Coríntios. Abram lá, por gentileza. Depois da carta aos Romanos, 1 aos Coríntios, o 7º livro do Novo Testamento. Diz assim, no capítulo 3, e eu, irmãos, Paulo falando, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, meus irmãos, aqui é uma das passagens na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, revelando a situação carnal daquela igreja. E aí, olha aí o versículo 14 do capítulo 2. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos que andar segundo o que conhecemos. Nós não podemos, irmão, eu gosto mais do Cleomar. Não, eu gosto do Lindomar. Eu não gosto do Wesley. Não, esse João aí, pelo amor de Deus.
Não, eu gosto mesmo Eduardo, ele é mais fofinho. Não, eu sou fã do Daniel, aquele menino onde chega o ar sai. Não, eu gosto mais do Favaron porque ele usa óculos. Já viu que a gente tem preferência? Irmão, na casa de Deus a gente extrai o melhor de cada um. E respeita cada um, do jeito que é. Foi Paulo que morreu por vocês? Foi Apolo que morreu por vocês? Paulo está falando isso aqui. Não, foi Cristo que morreu. Nós somos aquele que planta ou aquele que rega, mas é Cristo que dá o crescimento. Nós temos que ser maduros para isso. E um tem uma forma, o outro, outra forma. Isso aqui é mais ou menos aquela turma que nós tínhamos lá na época da escola. Lembra dos 5, dos 10, dos 20? No meu caso eram 67 amigos, numa Mocibaderna, que era o nome, que Deus me livre. E aí, cada um tinha um jeito, tinha o brincalhão, o piadista, o sistemático, não sei o quê. É assim a vida. Sempre tem um com caracteres diferentes. Nós amamos uns aos outros e vivemos a palavra de Deus e queremos que todos sejam salvos. Nós não somos uma creche, nós somos uma igreja de gente madura. E aí, irmão, tem a igreja da Pai. É a igreja onde os crentes com 10 anos ainda tomam uma madeira. Crescimento retardado. Pastor, não gostei do que o senhor falou. Ai, meu Deus, o que eu falei? Chuchu. Ou não vou falar chuchu não, que eu fiquei sabendo que tem um camarada aqui que tem esse negócio aí de nome de chuchu. Pode falar não. Mas eu não sabia, agora eu sei e vou falar. Beterraba agora, pronto. Aí, o que foi, minha filha? O senhor falou que quem tem o nariz grande não vai para o céu. Sabe aquelas coisas sem fundamento, de criança mesmo? Aí eu estou pregando aqui ou o irmão aqui, a irmã, está pregando aqui para tantas centenas de pessoas. Aí a pessoa vem aqui, o senhor jogou indireta para mim. Falei, meu Deus, nem te vi, irmão. Aí aquela coisa de criança que ainda quer mamadeira. Não, vem cá, meu nenenzinho, põe aqui. Nós temos que crescer, fortalecer. Nós temos que analisar as coisas assim. Falou comigo? Falou, então eu tenho que mudar. Falou comigo? Não, não falou, mas eu vou guardar como vacina para que eu não erre. Nós não podemos mais ser aquele negócio do beicinho, de ficar cara fechada. Isso prejudica você. Isso faz mal para você. É igual a pessoa magoada, magoou com os outros estão prosperando, crescendo, e a magoada só definhando e ficando enfermo. E você chega para a magoada e fala para perdoar, ela diz, já perdoei. E não fala mais nesse assunto. Fala, descobri agora que realmente você perdoou. Isso só faz mal para quem guarda. Vamos ser libertos, vamos amadurecer. E tem a igreja desnutrida. É uma igreja que come apenas uma vez por semana. Só vem domingo. E não vem para comer o que precisa comer, vem para aliviar a consciência. Sabe aquela pessoa que sabe que tem que alimentar e vive disfarçando? Não. Eu conheço um camarada, e vocês talvez tenham conhecido, nosso querido irmão ali, que mexia com corretagem. Ele foi parando de comer, depois ele não conseguia comer 3, 4 grãos de feijão. O camarada morreu assim magro, que afundava tudo, meu Deus do céu. Para de comer não, meu irmão, come. É para você, come. Alimenta. Vem terça, vem quinta, vem sexta, vem domingo de manhã, vem domingo à noite e coma. Essa mensagem está ajudando você? Está fortalecendo sua fé? Você está comendo. Tem alguma coisa errada nisso? Ou está tudo certo o que nós estamos falando aqui? Coma. Tem a igreja flácida. É uma igreja que come e dorme. Come e não faz exercício. Torna-se flácida espiritualmente. Não tem músculos. Não tem resistência espiritual. Maturidade não é conhecimento. Maturidade é vida. É caráter transformado à imagem de Cristo.
Não exercita. A principal coisa, entre algumas coisas principais, uma delas é exercitar o amor, exercitar o perdão. Irmão, se é mágoa, não interessa o que aconteceu, tira logo do coração. Isso faz mal, prejudica. Não aceito isso para você, não. Você é mais do que isso aí, você é muito mais. Tem gente que vira refém de psicólogo, não tem nada contra psicólogo, nem psiquiatra, nem nada, ok? Mas tem gente que vira refém, só melhora se falar com o psicólogo 2 horas, na verdade nem ouve o psicólogo falar, é ela que está falando, ele que está falando. Refém, você é mais do que isso, você é mais inteligente, tira esse lixo de dentro de você, joga fora e viva a vida. Em síntese, o que o psicólogo vai te dizer é isso: tira o lixo e viva. Ou não? Não, mas eu sou cheio de trauma. Pega o trauma, transforma em experiência e cresça. Dá para fazer isso? Ou não dá? Pega esse pecado, joga na lata do lixo e diga: chega, pecado não terá domínio mais sobre a minha vida. É o Espírito Santo. Capítulo 6 de Romanos, depois você leia sobre o pecado ter domínio. Seja forte, faça o exercício aí, alimenta, coloque em prática. Quem aqui sabe que se fizer esteira todo dia, diminui peso? Quem sabe? Olha, a maioria, quem não sabia agora está sabendo. Agora quem sabe? Todo mundo? Tem gente que não ouviu não. Agora quem faz? A maioria das pessoas que tem, e eu falo isso com toda a propriedade, não posso me orgulhar nisso. A maioria das pessoas que tem esteira é cabide de roupa. Está num canto, quer vender. Diz: por que eu comprei isso? Agora em casa não, eu faço. E pelo jeito a irmã Ângela também. E quem mais? Ele disse que já perdeu 15 quilos, então ele faz. Eu quero ver esse camarada fazer, entendeu? Rodrigo, Laércio, Nilson, Eloia, André, ele já ameaçou já. Eu quero ver umas irmãs, mas irmã não posso falar nome não, peraí, dá problema. Tem outra igreja também, irmãos, a igreja Colônia de Férias. O lugar onde gostamos de ir quando não temos uma coisa mais importante para fazer. Nós estamos de folga agora, vamos lá naquele rancho. Agora, o que não tem nada para fazer? Vamos lá naquele. Tem gente que só vai na igreja se não tiver nada para fazer. Tem ou não tem? Quando você olha no espelho, você vê essa pessoa? Nós podíamos colocar aqui: igreja, assistência médica. Tem gente que só vai no médico se passar mal. Tem gente que só vem na igreja se entrar por uma dificuldade. E tem uns que é tão turrão, do coração duro, que mesmo na dificuldade ainda dá desculpa, fala assim: eu nunca fui na igreja por causa disso, agora que eu vou porque eu estou passando. Irmão, Deus usa tudo para nos atrair para Ele. Vem logo. Mas não use a igreja como colônia de férias, só vai quando não tem tempo, quando tem tempo. Igreja a gente tem é propósito. É nosso propósito estar na casa de Deus servindo ao Senhor. Outra igreja é a igreja plateia. É um lugar onde vamos para assistir o que acontece. Somos apenas plateia. Assentamos-nos, assistimos e vamos embora sem nenhum envolvimento. Não faz parte dos grupos. Aliás, condena os grupos, condena isso. Tem gente que é assim, irmão: eu
Eu não concordo que desliga a luz para cantar, porque isso é coisa do inferno, desligar a luz para cantar. Olha, eu não concordo com cantina na igreja. Você acredita que tem gente que sai da igreja porque tem cantina? E a cantina é para ajudar a obra? E também ajuda os irmãos, que os irmãos vêm às vezes com fome, e terminou, já pode comer alguma coisa. Não, porque Jesus entrou com as orrague no templo e virou a mesa os cambistas, estavam enriquecendo em cima do povo. A igreja está fazendo cantina para ajudar a própria igreja, o próprio departamento. E aí arruma tudo quanto é desculpa, é a plateia. Aí vem e não se envolve. Querido, Deus nos chamou para um corpo e não para um quarto. Creio que foi o Espírito Santo que falou essa palavra. Pastor, mas o povo é complicado. Complicado somos nós, queridinha. Porque a gente, eu vou falar novamente, né? Lá dentro de casa, lá com a família, não tem problema em entreveiros? Hã? Quem aqui já discutiu feio com gente da família? O senhor, pastor? Eu, mas não faço isso mais não, mas já fiz. E aí você pegou e saiu da sua família e falou assim, não quero família mais. Foi assim? Quem perdoou? Quem pediu perdão? Irmão, isso é ser igreja. A gente erra. Não vive para errar, mas erra. Não vive para pecar, mas pode pecar. Aí a gente conserta, a gente arrepende, a gente confessa, a gente se lava no sangue de Jesus e levanta. Não seja plateia, envolva. Você está no quarto? Então saia do quarto e faça parte do corpo. O corpo precisa dos membros. Um dedo, já viu um dedo andar na rua aí sozinho? Tuc, 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 tuc. Ia falar, cruz. Já viu um pezinho lá? Já viu? A igreja é corpo, ligado um no outro, os membros. Nós somos um corpo. Se um membro sai desse corpo, ele já sai morto. Viva no corpo, tenha alegria de estar no corpo. Revela Jesus na sua vida, estando no corpo. Não seja plateia. Envolva. É isso que te dá crescimento. A pessoa falou assim, você tem que frequentar a academia. Por quê? Você está precisando. Não vou olhar para cá não, que dá problema. Você está precisando. Fiquei sabendo que o irmão Cleomar brigou com o nutrólogo, irmão. Esses dias eu peguei ele com Coca-Cola de novo. E não era pouca não, irmão. Aí chega lá o camarada lá. Falou, você está frequentando a academia? Tô. Você está olhando o que, Rodrigo? Aí, tô. Falou, como tá? Não, eu estou indo lá, só não estou pegando os pesos. É mais ou menos isso com o crente descomprometido. Ele vai na igreja, mas não pega a palavra. Ele vai na igreja, mas não perdoa o irmão. Ele vai na igreja, mas não faz parte do movimento do corpo. Obeso espiritual. Aí daqui um pouco, tem que chamar a ambulância para tirar até do quarto, porque não consegue andar mais. Seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curado. Tem a igreja clube, um lugar onde pagamos nossa conta para que tenhamos um ambiente limpo, gostoso e confortável. Lugar onde gostamos de ir com a família, ter um tempo agradável e edificante. A igreja não é uma praça de entretenimento espiritual. Aqui é um lugar de ouvir Deus falar, cobrar de nós mesmos,
mudar de vida em cada culto e melhorar para caminhar com Jesus e chegar no céu. Não, tem gente que nem consegue pagar, né? Não consegue, no caso aqui está falando pagar, não consegue ser dizimista. Não consegue ser fiel. E tem outra coisa, entenda, a igreja não é um prédio onde nos reunimos. A igreja é você, a igreja sou eu, agora somos templo de morada do Espírito Santo. Amém. Abra aí, 1 Coríntios 3, e vamos encerrar aqui. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, quem é o templo de Deus? Diga, eu. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 6, capítulo 6. (18) a seguir. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A igreja agora é você. Você tem responsabilidade por sua vida e por este templo aí. Não destrua ele, senão Deus destruirá você. Então o que eu faço, pastor? Eu tenho que procurar estar na casa de Deus e edificar esse templo, porque esse templo que é morada do Espírito Santo é edificado pela palavra de Deus. Amém? Então, a igreja é um corpo. E você, como corpo, templo do Espírito Santo, se torna um membro do corpo maior. Entende isso? E dentro desse corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, 1 Coríntios 12 a 14, os capítulos, esse corpo unido se fortalece em Cristo. Cresce em Cristo, está em movimento por Cristo Jesus. E aí, esse corpo deve ser discipulado, ensinado, instruído a ganhar vidas para a salvação em Cristo Jesus. E eu te digo uma coisa bem gostosa para você que quer obedecer a palavra. Quanto mais você se movimentar para Cristo, mais haverá sentido na sua vida. Quanto mais você trabalhar para Cristo, dentro disso que estamos falando, quanto mais sentido, mais crescimento, mais Deus fará. A pessoa que começa a visitar lares, Deus começa a usar nos dons. Sim ou não? Falar, nossa, eu estou aqui, Deus me mostrou tal coisa, meu Deus. Por quê? Porque você se colocou em movimento.
A pessoa que começa a não rejeitar oportunidades, vai pregar, e mesmo tremendo, assume a oportunidade. Depois que ela vence aquilo, ela começa a ver que começou a amadurecer e crescer. Então, saia desse ostracismo, saia desse negócio de eu estou certo porque ninguém me vê. Ninguém te vê porque você não aparece. Começa a aparecer para Jesus. Começa a aparecer nos movimentos que a igreja faz para glorificar Jesus e alcançar pessoas. O Senhor vai operar maravilhas na sua vida. Pode ter certeza, tudo vai mudar a partir do seu ocupar, da sua disposição com o Senhor Jesus. Será que somos a igreja que o mundo precisa? Sim ou não? Fique sobre os pés. Então a igreja é um corpo, e a igreja é um corpo de leigos treinados para servir uns aos outros. Nós vamos falar sobre essas questões. E eu faço a pergunta nessa altura: você está envolvido? O silêncio revela que não está. Você está envolvido com a igreja? Você faz parte realmente? Atuante, viva, prazerosa? Há uma revolta do inimigo com mensagens simples como esta, porque estas mensagens simples, quando recebidas e aceitas, fortalece a igreja do Senhor. Então vamos orar. Vamos orar. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui neste seminário ministrando estas palavras. Ajuda cada um na compreensão. Ajuda cada um, Espírito Santo, e convença da verdade. Convença-me e convença os meus irmãos, os internautas, daquilo que precisamos sermos convencidos. Nos ajuda, Senhor, a nos envolver nas diversas ações da igreja evangelísticas, envolver na oração, no jejum coletivo da igreja, envolver como dizimistas e ofertantes, envolver nas missões, envolver na sociedade, fazer parte da sociedade cristã verdadeiramente. Arranca, em nome de Jesus, toda a incompreensão, arranca todo o mal, todo entendimento errado da palavra, arranca, Senhor. Traga o convencer e abençoe teu povo. Nos ajuda, Senhor, pois o Senhor é Deus que diz: enquanto tu fizeres a minha obra, eu cuidarei de ti. Enquanto tu ocupares a sua vida em me adorar e servir, eu serei teu Deus. Assim abençoe, assim faça as obras, assim cuide de cada família, de cada irmão, de cada internauta, de cada obra missionária. Seja conosco por teu amor, poder e misericórdia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.